Dentro do estudo de tração, algo extremamente importante é a caracterização do aço. E isso nós podemos fazer com ensaio simples e conhecido ensaio à tração. Então eu vou exemplificar aqui através de um diagrama básico, típico, não necessariamente um diagrama específico de um tipo de aço, A36 ou A572 grau 50, não, um diagrama normal, que é usado academicamente para descrever o ensaio à tração. Então, eu tenho aqui tensão, deformação específica. Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma barra de aço. Ela é normatizada por um ensaio, então imagine, isso aqui é a barra de aço, a qual eu irei colocá-la na prensa. Então as garras da prensa vão pegar na parte superior e inferior e irão tracionar essa barra. Então as medidas aqui são normatizadas, 200 milímetros, 50 milímetros, e tem a espessura da barra. Então se eu fizer um corte aqui, eu tenho uma seção transversal retangular. Ora, quando eu levo esta barra de aço, essa chapa, numa prensa de ensaio universal, uma prensa de ensaio à tração e compressão, no caso a tração, nós vamos ensaiar esse aço à tração. Então nós vamos tracionar essa barra. E ao fazermos isso, algumas características extremamente importantes nós vamos obter. Imaginemos, portanto, a seguinte situação. Eu vou tracionando essa barra. O que acontece? Então quando eu traciono a barra, aplico uma força nela, ela estende um pouco. Então eu tenho aqui um comprimento inicial dessa barra, que eu vou chamar de L0. Então quando eu aplico força, se eu medir o tamanho dela, eu vou perceber que depois que eu apliquei uma certa força, a barra cresceu um pouquinho. Ela deformou um pouquinho. Ela se estendeu. Se eu soltar essa força, deixar de aplicá-la, uma força pequena, a barra volta à dimensão inicial. Então o que eu tenho? Eu tenho essa situação, aí eu aplico uma força de tensão aqui, ó, tração. Eu aplico força, ela cresce um pouquinho. Eu solto a força, ela volta. E isso eu vou percebendo durante o ensaio. E se eu fizer isso de forma regular, por exemplo, eu aplico 10 unidades de força, aí ela tem uma deformação. Eu solto, ela volta com essa deformação. Se eu aplicar 20, essa deformação cresce de forma linear, proporcional. Então eu vou aplicando força e vou analisando a deformação específica. Lembrando que essa deformação específica, ela é obtida pegando a variação do tamanho da barra e dividindo pelo comprimento inicial. O que é esse ΔL? É o tamanho da barra estendida, esse acréscimo do tamanho da barra. Então, ΔL seria isso aqui. Eu pego ΔL, divido por L0, eu tenho a deformação específica. Ora, de acordo que eu vou aplicando força, eu vou percebendo que esse crescimento da barra, esse alongamento, é proporcional à força aplicada. E quando eu tiro a força, ele diminui. E isso vai acontecendo muito bem até um certo ponto. Nesse ponto aqui, vai acontecer algo importante. A partir de um certo ponto, esse comportamento não vai ocorrer dessa forma mais. Para cada incremento de 10 unidades, por exemplo, que eu estava aplicando, a deformação era X, por exemplo. Então, eu aplicava 10, eu tinha X. Eu aplicava mais 10, eu tinha mais X. Agora eu vou aplicar, depois que eu passo esse ponto, a mesma quantidade, 10, a deformação vai ser muito maior, vai ser 3x, 4x, 7x. É aquilo que eu chamo de ponto de escoamento. Então aqui eu tenho um ponto de escoamento. Então aqui eu tenho a deformação específica de escoamento. E aqui eu tenho a
tensão de escoamento. Isso é muito bem exemplificado com o arame. Você pega o arame, põe aqui e vai aplicando força nele. Você aplica força, ele estica um pouquinho, você solta, ele volta. Estica, volta. De repente você faz assim e ele começa a esticar de uma vez, até romper. Então, nesse lugar aqui, ó, eu tenho um escoamento. Agora, dependendo do tipo de aço, a variação é diferente. Mas vamos pegar aqui o padrão, o genérico. Então, eu tenho algo mais ou menos assim. Praticamente o patamar de escoamento. Para onde que, por poucos incrementos de tensões que eu vou aplicando, isso aqui é tensão. Tensão é força dividido pela área. Eu tenho a área e tenho a força. A força eu divido por essa área aqui. Ó. Então eu tenho a tensão. E estou jogando o gráfico, a tensão e o deslocamento específico. Meço quanto que ela desloca em relação ao tamanho inicial e divido pelo tamanho inicial. Eu tenho o deslocamento específico. Nesse ponto de escoamento, eu tenho a deformação de escoamento e a tensão de escoamento. E isso vai ocorrendo até chegar a um ponto aonde que eu não tenho mais resistência. Nesse ponto, eu tenho um ponto de ruptura. Ruptura. Aqui é a tensão, ou me perdoe, aqui é a deformação de ruptura e aqui é a tensão de ruptura. É assim simbolizado. Percebam que até aqui o comportamento é linear. Então eu aplicava força, dividia pela área, descobria a tensão, fazia relação aqui com a deformação específica, ia percebendo que tinha uma relação. Nesse trecho eu tenho aquilo que nós chamamos de regime elástico. O comportamento do aço é elástico. A partir desse ponto, para cada aplicação de força, eu tenho deformações maiores. Então, eu tenho um regime plástico. Aqui, quando eu soltava a força, a barra voltava para o seu tamanho original. Quando eu estou aqui, eu solto a força, mas a barra já não volta para o seu tamanho original. Ela tem uma pequena redução, mas não chega àquele tamanho original que ela tinha. Por isso é regime plástico. E aqui o regime elástico. Agora olha que algo interessante eu tenho. Se eu perceber aqui, ó, nesse regime elástico, eu tenho aqui uma figura geométrica bem aproximada de um triângulo, cujo ângulo aqui é alfa. Se eu fizer aqui, ó, tangente de alfa, eu terei esse tamanho dividido por esse. Então eu terei a tensão dividido pela deformação específica. A tangente de alfa, portanto, vai me oferecer, que ele é numericamente igual ao módulo de elasticidade. Então, qual que é o módulo de elasticidade do aço? Ou de outro material como o concreto? É a tensão dividida pela deformação específica. Lembrando que a tensão é força dividido pela área. No caso específico aqui, é essa força que eu estou aplicando, aqui eu chamei de TF, dividido pela área da seção transversal. E a deformação específica? Deformação específica é o ΔL dividido por L0. Ora, senhores, com esta pequena amostragem aqui do que é o ensaio à tração, eu posso caracterizar o aço. E daí eu tiro uma das principais propriedades dele, que é o módulo de elasticidade, o qual é essencial para o dimensionamento que estaremos fazendo.